volume 25. Capítulo 8 – Descanso. 3 dias se passaram desde a batalha. Os feridos estavam curados e a paz havia retornado ao vilarejo dos Superdis. Durante esses 3 dias, descansamos, mas também ficamos em guarda contra qualquer outro inimigo. Não estávamos fazendo nada, mas nada de notável aconteceu. Foram dias realmente tranquilos e sem intercorrências. Zanoba estava tão exausto que dormia mais da metade do tempo. Eu estava preocupado que ele tivesse sido gravemente ferido, mas os médicos disseram que era apenas uma dor muscular comum. Ele disse que era a primeira dor muscular que sentia em sua vida e continuou a recitar suas supostas últimas palavras: "Parece que meu corpo vai desmoronar. Julie, vou morrer logo, já lhe ensinei tudo o que podia. Fique forte quando eu me for." Julie chorou, mas assentiu com determinação em seus olhos. Foi um pouco engraçado. Até me peguei correndo, segurando a mão dele e dizendo: "Zanoba, vou completar a boneca autônoma, prometo. Juro por Deus. Deixe-a comigo. Que esse poder divino seja como um alimento satisfatório, dando a alguém que perdeu a força para se reerguer. Cura." Depois disso, Zanoba se levantou, parecendo milagrosamente saudável, e começou a trabalhar no conserto da versão 1. Julie ficou com a boca aberta, coitada. Uma vez na aldeia, a Toph estava relativamente calma. Antes que eu percebesse, ela havia feito com que os aldeões construíssem um trono de madeira para ela e estava iniciando os guerreiros nos caminhos da batalha. Não foi nada sério. Até a Iris participou. Sandor parecia um pouco envergonhado com as travessuras de Atof, mas, de vez em quando, uma sombra se abatia sobre seu rosto. É claro que ele estava pensando em Alec. Eu lhe perguntei se deveria devolver-lhe a lâmina do dragão rei, mas ele a descartou como uma ferramenta de guerra e me disse para fazer o que quisesse com ela. Bem, depois de uma conversa como essa, eu não estava exatamente com vontade de pegá-la. Eu era de falar, totalmente dependente da armadura mágica, mas senti que usar muito essa espada seria ruim para mim. Além disso, eu não era um espadachim. Eu teria dificuldade para manejá-la com eficiência. Pedi a Orsted que cuidasse dela por enquanto. Eu poderia emprestá-la às pessoas quando precisasse. Ruigerd passava o dia todo, todos os dias, com Norrin. Ou melhor, onde quer que Ruigerd fosse, Norrin o seguia como um patinho. Ver Ruigerd ensinando a ela todo tipo de coisa me fez lembrar de Eris e eu, naquela época. Norrin era uma aluna assídua. Eu poderia chamar isso de diligência, certo? Só acho que nunca tinha visto uma expressão como essa no rosto de Norrin antes. Era como se ela olhasse para as pessoas que admirava, mas não exatamente da mesma forma. Quero dizer, não que isso importasse. Ela podia olhar para ele como quisesse. Doga foi um grande sucesso entre as mulheres e as crianças. Quando chegamos à aldeia, elas o temiam, mas pareciam ter superado essa barreira. Achei que isso se devia ao fato de ele ter se dedicado a ajudá-los durante a peste. Ultimamente, ele estava cortando coisas como bonecas de madeira e brincando com as crianças. Ele parecia o retrato da inocência o tempo todo. As crianças pararam de encher Orsted de bolas, então ele parecia um pouco solitário. A equipe médica disse que os Superdis estavam progredindo bem, então eles passaram a pesquisar a praga. Eles examinaram os alimentos da aldeia, procurando uma causa. Bem, era mais como se estivessem coletando amostras. Provavelmente as levariam de volta para o Reino Azura e as armazenariam para referência. Cliff, Elina Liz e Ginger partiram para a segunda cidade de Ireliu a meu pedido. Eles iriam repetir minhas exigências ao rei como condição para a libertação de nossos prisioneiros. Eu precisava de alguém que pudesse receber a resposta do rei. Enviei 2 guerreiros Superdis, ambos com a cabeça raspada, para servir como guardas, mas se Giese não tivesse cancelado seu plano, ele poderia tentar nos matar um a um. Eu não conseguia relaxar. Realizei uma reunião de avaliação após a batalha. Havia muitas coisas para revisar. Em particular, a parte em que eu fui jogado na ravina foi tipo, uau.
E porque eu pensei que o Giese não usaria implementos mágicos. Eu teria que estar preparado para essa probabilidade da próxima vez. Ficar surpreso na primeira vez que um truque é aplicado em mim é humano, mas esse truque não funcionaria comigo novamente. Ah, sim, a mão de Atolf voltou para Atolf, e um pergaminho mágico de cura devolveu meu braço direito à sua forma original. Sem pensar, estendi minha nova mão e dei um bom aperto nos seios de Eris. Ela deu um bom uppercut, bem no meu queixo, e metade do dia foi perdido. Depois, havia aquele feitiço. O feitiço que eu havia usado no final de minha luta com Alec. Achei que provavelmente era magia de gravidade, mas eu queria outra pista. Aquela luta havia me mostrado o quão poderosa era a magia da gravidade. Eu também tinha muito a considerar com os círculos de teletransporte. Se eu continuasse a instalá-los em todos os lugares como dessa vez, nosso oponente também os usaria. Eu teria que tomar precauções contra isso no futuro. Mesmo depois de 3 dias, os círculos de teletransporte ainda não haviam se recuperado. No segundo dia, liguei para Arumanfi e ele me disse que minha família estava a salvo, mas, mesmo assim, a recuperação dos círculos mágicos foi mais lenta do que eu esperava. Talvez houvesse um problema com algo não relacionado ao Hitogami. Isso era preocupante. Preocupar-se demais não ajudaria em nada, então tive que me ocupar fazendo o que podia. No quarto dia, eles e eu saímos para um encontro. Ok, fomos dar uma volta pela aldeia. Iris, o que era incomum para ela, passou o dia inteiro depois da batalha dormindo como um tronco. Pelo menos, recentemente, isso era incomum. Seu estilo de vida nos dias de hoje era regrado a um grau inimaginável quando ela era pequena. Eu quase nunca via tirar um cochilo. Uma vez ela se juntou a mim quando Linia tirou um cochilo, mas foi só isso. Pensei em me deitar com elas naquela ocasião, mas quando Linia também estava lá, isso significaria dividir a cama com ela. Parecia uma forma de trapaça, então, depois de uma verdadeira agonia, decidi não fazer isso. Enfim. Quando Eris era criança, ela cochilava no estábulo o tempo todo. Naquela época, ela funcionava com o motor aberto em aceleração máxima 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas como ainda era pequena e não tinha terminado de crescer, o tanque ficava vazio. Agora, ela tinha um tanque com capacidade muitas vezes maior do que naquela época, com um motor ecológico de última geração. Ela não ficava mais sem combustível. E ainda assim, ela dormiu por um dia inteiro. Essa foi a intensidade da batalha. Quando Eris acordou, ela estava como sempre. Ela viu as crianças Super D enquanto caminhávamos pela vila e exclamou animada, elas realmente têm caudas. Na verdade, ela conseguiu que uma delas a deixasse tocá-la. Seu alvo era uma menina. Se eu tivesse tentado, os Superds, que protegem seus filhos, teriam me levado e me açoitado. Eu não sou pervertido. Não me prendam. A Sophie provavelmente já estava farta das minhas besteiras excêntricas, mas se eu fosse até lá, iria querer que ela usasse uma fantasia com cauda. De qualquer forma, talvez tenha sido o fato de ver Rungerd novamente depois de tanto tempo, ou talvez ela tenha se soltado com o fim das brigas por enquanto, mas Eris estava tão animada que parecia que era uma criança novamente. No entanto, quando estávamos dando a volta na aldeia, ela parou de repente. Percebendo o perigo, parei também. Ela estava olhando para alguém, um homem de meia idade que, sem o capacete, dava uma impressão um tanto infantil. Era Sandor von Grandeur, o nome de disfarce de Alex Rybak, deus do norte Kalman II. Eu vi as pupilas da Eris contraírem. E, não. Quando tentei contê-la, já era tarde demais. Eris mergulhou para frente com uma velocidade incrível e golpeou Sandor ferozmente com sua espada. Ah! Mas Sandor também foi rápido. Ele se virou e pegou o golpe no punho. Foi quando finalmente consegui alcançá-la. Agarrei Eris pela cintura, pedindo desculpas a Sandor. Eris. O que quer que Sandor tenha feito, afaste-se, pelo meu bem. Sandor, desculpe-me, não sei o que deu em meu marido, quero dizer, minha esposa.
Onde você pensa que está enfiando a cara? Ela me deu um chute. Ok, talvez eu tenha enfiado o rosto na bunda dela, mas isso estava fora do meu controle. Sinto muito, Eris, mas você não pode sair por aí brigando com as pessoas. Especialmente Sandor, quando ele acabou de lutar ao nosso lado. Sim, ocultar a identidade dele, fazer-se de bobo e falar como um vendedor enigmático também me irritou. Mas isso não é motivo para bater em alguém. Eu sei disso, disse Eris. Mentirosa. Se você soubesse disso, não estaria atacando as pessoas pelas costas com uma espada, estaria? Eu também sei uma ou duas coisas. Eris, sabe, tenho visto você de forma diferente ultimamente. Achei que você parecia mais calma do que antes. Você cresceu, ficou mais paciente e até aprendeu a ensinar luta de espadas a outras pessoas. Norhan ficou grata a você por tê-la ensinado. Não é fácil ganhar a gratidão das pessoas assim, você sabe. Eu vejo isso como prova do treinamento que você fez no Santuário da Espada. Olhando para você agora, eu nunca poderia imaginar que você se tornaria uma pessoa tão maravilhosa. Eu estava sendo um pouco pregador, mas era importante. Seja o que for que a tenha irritado, ela não podia atacar as pessoas pelas costas do nada. Quando Eris brandia sua espada, ela estava em um nível diferente da violência comum. Sério? Mas Rudeus. Eris parecia feliz, mas também um pouco decepcionada. Eu tinha que convencê-la. Ah, bem, mestre Rudeus. Sandor puxou o freio para mim. Vamos deixar isso para lá. Imagino que a senhorita Eris queria ver se a lenda era verdadeira. Ah, lenda. Dizem que você não pode pegar o segundo deus do norte Calmã de surpresa. Ele está sempre pronto para o combate, mesmo se você atacar por trás, ele se vira como se tivesse olhos na nuca e elimina a ameaça antes que ela o atinja. Com isso, Sandor fez uma pose como se estivesse cortando uma flecha disparada contra suas costas. Ignorando sua fanfarronice, eu já tinha ouvido algo parecido antes. Apareceu na seção intermediária de A Epopeia do Deus do Norte. É isso mesmo, acho que foi a parte em que, depois que o mundo começa a notar o segundo Deus do Norte, Calmã, o monarca do reino do Rei Dragão envia um grupo de assassinos para eliminá-lo, e ele mata todos eles. Eu queria ver se era verdade. Mestre Rudeus, a senhorita Eris foi muito atenciosa. Quando a peguei atacando, entendi que ela planejava parar no último segundo. Ah, claro! Nesse caso. Mas Eris, se você vai fazer algo assim, diga algo para mim. Você quase me deu um ataque cardíaco. Se eu tivesse dito algo, ele teria notado. Mas, de fato... Bem, acho que se você planejou parar no último segundo, era apenas um jogo, então tudo bem? E se Sandor tivesse se irritado e passado para o lado de Jesse? Talvez eu estivesse pensando demais nisso. A luta entre os lutadores de espada sempre me pareceu mortal. Então você realmente consegue bloquear ataques mesmo quando eles vêm por trás. Oh, bem, eu não podia naquela época. Aquela parte do épico era apenas meu aliado me protegendo. Só que, quando comecei a receber aprendizes, todos queriam saber se era verdade. Então, eu aprendi naturalmente, mantendo-os à distância. Então é isso? Disse Eris. Ela parecia comovida com as palavras de Sandor. Para ser justo, quando você ouve esse tipo de história interna, você se sente como se tivesse ouvido algo incrível. Mesmo quando a história em si não é grande coisa. Agora, o que você diria de uma batalha? Perguntou Sandor. De verdade. Eu ficaria honrado em testar minha habilidade contra o lutador que derrotou um Galfalion. Os olhos de Sandor se voltaram para mim enquanto ele falava e ele deu uma piscadela. O que é isso? Ah, estou vendo. Isso é um pouco de fanservice, não é? O segundo deus do norte Calmã, herói da epopeia do Deus do Norte. Ele era muito importante. Ele provavelmente encontrou muitas vezes pessoas como Eris. Talvez ele estivesse lhe dando uma vantagem especial por ela ser minha esposa. Pelo menos, foi o que pensei.
No entanto, os olhos de Sandor permaneceram em mim. Você sabe que não vou participar, certo? A Iris também prefere fazer 1 a 1. Certo. Pare de olhar para mim e dê atenção à sua fã. Iris poderia ficar um pouco mal-humorada depois de perder, mas se ele considerasse isso como uma experiência de ensino, ela ficaria feliz em aceitar a lição. Aquela garota era obediente às pessoas mais fortes do que ela. Ah, não, disse Sandor. Eu só tenho um pedido, em troca da luta. Sem problemas. Certo, Rudeus. Disse Iris. Ela poderia pelo menos esperar até que ele nos dissesse o que queria? Não sei se você poderá concedê-lo. É bastante difícil, sabe? Difícil, você diz. Começar dessa forma é muito desanimador. Quero dizer, algo que o segundo deus do norte, Kalman, diz diretamente que é difícil. Eu não tinha certeza se isso estava ao meu alcance. Mas, eu havia me esforçado muito nos últimos 20 e tantos anos para chegar até aqui. Mesmo que eu não pudesse fazer isso, tinha certeza de que poderia ajudar de alguma forma. Acho que, para vocês dois, isso pode ser possível. Você terá que me dizer o que é? Vamos dizer que é uma surpresa para quando a luta terminar. Você sempre faz isso. Não importa. Dependendo do que for, verei o que posso fazer, eu disse. Se ele estava se mostrando inescrutável, eu teria de fazer o mesmo. Houve um estrondo quando a espada de madeira encontrou o bastão. Bem, não. Foi um efeito sonoro muito mais suave do que o clang, um estranho ruído de percussão que não parecia ter vindo da colisão de uma espada de madeira com um bastão. Era mais parecido com Zubo, Gong, Kalunk Kalunk. Eles desferiu golpes rápidos em uma velocidade alucinante, intercalados com fintas e desvios, mas todos eles foram bloqueados. Eu tinha muitas lutas simuladas com a Iris, então sabia que ela estava indo séria. Eu não tinha certeza quanto a Sandor, mas, como ele parecia confortável, não achei que estivesse fazendo tudo o que podia. Dito isso, de vez em quando um olhar brilhava em seu rosto como se ele estivesse lutando, o que significava que Iris estava chegando a algum lugar. Eles lutaram luta após luta. Nada marcava o início ou o fim. Eles apenas se distanciavam, depois geralmente Iris, atacava e, em algum momento, paravam de repente. Certo, Sandor geralmente tinha seu cajado no pescoço ou no coração de Iris ou em algum outro ponto vital, o que eu acho que significava que ele estava ganhando. A cada 3 ou 4 trocas, a espada de Iris encontrava seu alvo. Sempre que isso acontecia, havia um murmúrio de ó ao redor deles. Em algum momento, o público deles havia aumentado. Cliff, Elinalise, Zanoba, Ginger, Doga, alguns jovens super e até mesmo os médicos de Azura estavam assistindo à batalha de Iris e Sandor, de olhos arregalados. É justo? Vale a pena assistir a isso. Você não veria isso em uma luta entre mim e a Iris. Foi rápido demais para que eu pudesse ver algo além do fato de que era incrível, mas ela estava essencialmente no nível de um deus da espada. Ela conhecia a teoria bem o suficiente para ensinar luta com espadas. Portanto, ela podia não estar em pé de igualdade com o deus da espada, que era o melhor em sua categoria, mas estava apenas um passo atrás dele. Para Sandor, ela poderia ter alguns pontos fracos, mas, mesmo levando em conta esses pontos, ela estava vencendo uma em cada 3 ou 4 partidas. Mesmo do lado de fora, ficou claro logo de cara. Você estava assistindo para ver como a Iris passaria pelas defesas de Sandor para acertar um golpe. Em resumo, foi uma partida emocionante, mesmo para os olhos de um amador. Gaia. Essas lutas estavam, finalmente, terminando. Iris havia levado 3 rounds seguidos de Sandor. Ela soltou um suspiro profundo e se sentou no chão. Assim, não é? Sem mais nem menos. Você fez jus ao seu nome, Rei da Espada Louca Iris. Seus instintos estão em outro nível. Apesar dos elogios que ele estava lhe fazendo, a expressão de Iris era dura. Ela certamente odeia perder. Você é adaptável.
Você evita as coisas que já viu que não funcionam e busca ativamente as coisas que funcionam. Mesmo quando as coisas que você viu que funcionam se revelam falsas, você tem a presença de espírito de passar para a próxima coisa sem presumir que foi apenas má sorte. Quando a derrota parece iminente, você não desiste e a aceita graciosamente. Você continua buscando um caminho para a vitória até o fim. Tive um vislumbre do estilo do Deus do Norte em sua técnica. Quem foi seu mestre? Albert. Ah, ele. Que irônico. Sempre que via que algo não estava funcionando, ele tentava de tudo para encontrar uma maneira inteligente de usar. Seu crescimento era todo distorcido. Sua arma secreta não era, no entanto. É verdade? Em sua essência, ele era sincero. Tenho certeza de que ele sabia disso. Sua perversidade era sua força, mas ele não podia contar com ela no final. Isso estava se transformando em uma cena comovente. Eu não sabia os detalhes, mas talvez o Imperador do Norte Albert, com quem eles havia lutado no Reino Azura, tivesse sido aluno de Sandor. Certo, agora que nossa luta terminou. Sandor bateu palmas e os espectadores se dispersaram. Todos pareciam satisfeitos, como se tivessem visto algo espetacular. Cliff estava olhando para suas mãos, fechando-as em punhos. Talvez ele estivesse pensando que a luta de espadas também fosse para ele. Elinalis rapidamente colocou suas próprias mãos em volta do punho dele para mantê-lo sob controle. Cliff, você já é incrível o suficiente. Não precisa aprender a lutar com espadas. Depois das palmas, Sandor imediatamente passou a esfregar as mãos e se virou para mim. Agora, então, mestre Rudeus, senhorita Iris. Voltando ao meu mais humilde pedido a vocês. Muito bem, que tipo de pedido o poderoso Deus do Norte vai nos fazer? A boca de Sandor estava se contorcendo. Ele parecia estranhamente nervoso. Como dizer isso? Era como se ele não tivesse certeza de como proceder. Eu gostaria que você me apresentasse mais uma vez ao mestre Ruigerd. Para. Ruigerd? Mas, por quê? Talvez Sandor gostasse de homens. Ele tinha um filho, então eu tinha certeza de que ele gostava de mulheres, como um homem comum. Talvez seus gostos tenham mudado com a idade. Ou talvez ele tenha adquirido alguns hábitos duvidosos depois de entrar para os Cavaleiros de Azura. Talvez eu devesse relatar isso à mãe dele. Eu queria ver como Atolf reagiria. No momento em que eu estava pensando nisso, Sandor disse, eu agradeceria se você pudesse pedir a ele para falar comigo. Sobre o que aconteceu no momento em que eles acabaram com Laplace e o selaram finalmente. Deus do Norte Calman, ele era seu pai, certo? Você não perguntou a ele. Meu pai estava inconsciente nos momentos finais e não sabia os detalhes do que aconteceu. Certa vez, tentei me encontrar com San Perugius e tentei perguntar a ele, mas ele não me respondeu, e San Urupen teve seu fim antes que eu pudesse encontrá-lo. Isso faz sentido. Sandor queria saber sobre o fim da Guerra de Laplace, especificamente, os detalhes da batalha final com o deus demônio Laplace, mas não teve a oportunidade? Ele não havia conseguido perguntar a nenhum dos três matadores de deuses, Deus do Norte Calman I, Rei Dragão Blindado Perugius e Deus Dragão Urupen, e havia desistido. Agora, ele teve a sorte de encontrar o último, obscurecido pela história, o homem cujo golpe ajudou a virar a maré contra Laplace naquela batalha final, Ruigerd Superdia do fim da linha. Acho que ele saberia. O que você planeja fazer com a resposta? Você não quer saber. Estamos falando de um verdadeiro épico heróico. Não como a desculpa barata para um épico que fizeram sobre mim. Eu corri por todo o mundo metendo o nariz em situações que pareciam poder me dar alguma fama até que as coisas se encaixaram. Não, este foi o final de uma batalha travada por verdadeiros heróis enfrentando a morte certa contra um inimigo muito além de seus poderes, mas lutando de qualquer maneira para salvar o mundo. Eu conhecia a história da epopeia do Deus do Norte. Quem sabia o quanto os escritores deste mundo haviam exagerado? Ainda assim,
Sua epopeia heroica era incrível. Os detalhes variavam de capítulo para capítulo, mas, em termos gerais, era a história de como ele viajou pelo mundo vencendo o mal e resgatando os fracos. Ele salvou toneladas de pessoas. Independentemente do que ele pensava sobre isso, eu achava incrível. Em contraste, a história de Ruigerd era uma tragédia. Ele não havia feito o que diziam sobre ele, mas sua família ainda havia sido morta e seu povo estava em perigo de extinção. Ele não havia salvado ninguém nem conquistado nada, e foi por causa dele que os Superds foram forçados a viver uma vida tão restrita. Não havia nada de que ele se orgulhasse. Eu duvidava que ele falasse sobre isso por vontade própria. Se eu lhe perguntasse, sim, ele poderia me contar, mas eu tinha certeza de que não era algo sobre o qual ele queria falar. Depois disso, olhei para Iris. Seus olhos estavam brilhando. Eu também quero ouvir sobre isso, disse ela. Quero dizer, eu estaria mentindo se dissesse que não quero saber. Ruigerd estava no meio de uma refeição. Sua casa era muito bem arrumada. Chamá-la de impecável seria ir um pouco longe, mas dava para perceber que ela era limpa todos os dias. Ruigerd não era do tipo que deixava coisas espalhadas, mas também não era do tipo que se incomodava com a poeira acumulada nos cantos e ao redor das janelas. Até mesmo esses lugares estavam limpos nesse momento. É claro que sua inexperiência era visível em um toque. Se minha irmã mais nova, Aisha, que trabalhava como empregada doméstica, visse isso, ela exclamaria: "Puxa vida! Você chama isso de faxina?" Ok, talvez não. No entanto, se ela visse esses peitoris empoeirados, ela reviraria os olhos com um suspiro e diria algo como: "Você não consegue nem limpar." Eu tinha certeza de que já havia visto esse tipo de cena quando Linnea estava trabalhando conosco como empregada doméstica. Rodada relâmpago. Quem é o cérebro por trás desse cômodo não perfeitamente limpo? Buste. Oh, entrando rápido. Então, Rudeus. Ela está ao lado de Ruigerd, servindo algo que parece uma sopa de arroz em tigelas, Nornigreirat. É isso mesmo. Você ganhou uma boneca Roxy, Rudeus. Muito bem. Norn estava ao lado de Ruigerd, parecendo um pouco surpresa ao nos ver. Acho que ela ficou surpresa por todos nós termos entrado enquanto eles estavam comendo. De qualquer forma, não vamos pensar muito sobre o motivo por enquanto. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Perguntou Ruigerd, olhando interrogativamente para nós. Bem, antes de mais nada, este senhor diz que gostaria de se apresentar adequadamente a você. Gesticulei com a palma da mão para Sandor, que se endireitou. Eu sou Sandor von Grandeur, anteriormente conhecido como o segundo deus do norte, Alex Rybak. Mestre Ruigerd Superdia, nem imagina a honra que é conhecer o lendário herói que trouxe a vitória na Guerra de Laplace. Ao seu dispor. Ele estava com os nervos à flor da pele. Inconcebível quando você compara isso com sua despreocupação habitual. Acho que isso fazia sentido. Do ponto de vista dele, os guerreiros que sobreviveram à Guerra de Laplace seriam lendas da geração de seus pais. Eu não entendi muito bem, mas, presumivelmente, era um pouco como os lendários membros de gangues mais velhas em mangas de delinquência que já haviam alcançado o domínio nacional. Como chefe de uma gangue que chegou ao topo em uma época de relativa paz, ele teria que se curvar diante das grandes conquistas desses caras. Em nome dos guerreiros Superdi, agradeço sua ajuda na batalha. Ruigerd era um cara educado. Ele fez uma reverência, como se tivesse esquecido de fazê-la antes. Não, por favor, levante a cabeça. Sandor se apressou em dizer. Curvando-se um para o outro daquela maneira, eles praticamente pareciam japoneses. Enquanto isso, Iris prontamente se sentou e pediu a Norn que lhe servisse um pouco da sopa de arroz. Ela devia estar com fome depois de todo aquele exercício. Ela começou a comer, sem restrições. Parecia que ela estava gostando. Norn colocou uma tigela na minha frente, então eu a segui e comecei a comer. Foi um esforço sólido. Não estava delicioso como nunca,
mas duvido que eu pudesse fazer melhor. Espere. Risque isso, eu poderia fazer um pouco melhor. Foi bom o suficiente para me fazer hesitar nesse ponto, e isso foi um sinal de progresso. Isso é ótimo. Obrigado. Você conseguiu, Norna? Sim. Ao ouvir essa conversa, dei outra olhada na minha sopa. Dá para acreditar. Essa era a comida da Norrin. Quando foi que ela aprendeu técnicas avançadas de culinária? Parte de mim pensava assim, de qualquer forma, mas eu tinha que reconhecer que Norrin havia se tornado uma garota adulta. Este mundo tinha treinamento de dona de casa, assim como no meu mundo. Ela saberia cozinhar, pelo menos. Ao perceber o quanto ela havia progredido, de repente, o sabor ficou incrível. Pouco a pouco, Norrin estava crescendo. O coração de um irmão mais velho se aquecia ao ver isso. Esses sentimentos eram como um tempero que ampliava o sabor da sopa 10 até 100 vezes mais. Isso era basicamente uma droga. Voltando ao assunto. De qualquer forma, Rungerd, eu trouxe Sandor aqui porque ele tem algo que gostaria de perguntar a você. Ele quer me perguntar algo? Sim, mas talvez você não queira falar sobre isso. Com isso fora do caminho, contei a Rungerd do que se tratava. Contei a ele sobre o respeito fanático de Sandor por ele, por toda a equipe que derrubou Laplace, e como ele queria ter uma visão completa de como foi aquela luta. Também contei que o pai de Sandor, o deus do norte Kalman, o primeiro, havia morrido naquela luta, e agora seu filho, Sandor, queria descobrir como ele realmente havia morrido e, se necessário, se vingar. Além disso, ele não conseguia nem falar sobre sua vida até agora sem chorar. Rudeus. Sim? Por que você está contando essas mentiras? Eu me empolguei. Era de conhecimento geral que o deus do norte Kalman havia sobrevivido à batalha contra o deus demônio Laplace. Depois disso, ele se infiltrou sozinho na morada do rei demônio Atolf, amaldiçoou-a e depois se casou com ela. Mais tarde, ele viajou pelo mundo e finalmente morreu nas montanhas do rei dragão. Você nunca muda, não é? Se um cara desprezível como eu tivesse mentido para o velho Rungerd, ele poderia ter ficado furioso. Agora ele entendeu que eu estava brincando. Acho que ele realmente confiava em mim. Bem, talvez os motivos de Sandor para querer saber não sejam tão grandiosos assim, mas se estiver tudo bem para você, espero que converse com ele. Não é nada de especial, qualificou Rungerd. Em seguida, ele começou a contar sua história. A maldição da lança foi retirada de Rungerd, mas ele caiu sob outra maldição. A maldição da vingança. Impulsionado por essa maldição, ele se apressou para chegar a Laplace e descobriu que a batalha final já havia começado. Ela já estava quase concluída quando ele chegou lá. Kalman, o deus do norte, foi abatido e os 12 familiares de Perugius foram todos eliminados, com exceção de um. O próprio Perugius estava de joelhos, gravemente ferido. Apenas Urupen lutou bravamente, mas estava claro que Laplace o estava dominando. Laplace, em comparação, estava cansado, mas ainda tinha forças para lutar. Mesmo diante disso, Rungerd manteve a calma. Laplace havia enganado os Super-Deus levado quase à extinção, mas Rungerd deixou de lado seu ódio e observou atentamente seu oponente. Laplace era forte, mas Rungerd tinha um vago conhecimento dos 3 combatentes. Na época em que estava em seu juízo perfeito, ele havia cruzado espadas muitas vezes com o deus do norte Kalman e o deus dragão Urupen. Ambos eram lutadores poderosos. Urupen era tão forte que nem mesmo Rungerd tinha a esperança de derrotá-lo. A mulher do povo do céu ao lado de Perugius também parecia ser uma lutadora com alguma habilidade. Apesar de tudo isso, Laplace continuava forte. Ele estava cansado, mas ainda podia lutar. Se Rungerd atacasse com raiva, poderia fracassar. Assim, ele observou Laplace, procurando uma brecha para acabar com ele, quando encontrou algo no corpo de Laplace. Ou algo corria dentro dele. Rungerd não sabia o que era,
mas com instintos nascidos de uma longa experiência, ele adivinhou que era o ponto fraco de Laplace. Não havia tempo para confirmar sua suposição. Laplace atacou para acabar com Perugius, mas Urupem se interpôs entre eles e recebeu o golpe. Isso seria fatal. A vitória agora era irremediável. Laplace sorriu triunfante. Naquele momento, Rungerd se esgueirou por trás dele e atacou. Seu alvo era o algo que ele havia sentido. O resultado foi sensacional. Imediatamente, Laplace foi atingido pela dor e, em uma fúria cega, revidou o golpe de Rungerd. Ele não morreu de imediato, mas algo havia mudado. Rungerd não pôde fazer mais nada. Laplace o dominou. Seu olho demoníaco anulou os movimentos de Rungerd. Seu punho rompeu a guarda para quebrar o osso e ele se livrou facilmente dos ataques de Rungerd. Laplace o fechou, batendo em Rungerd como se ele fosse uma criança. Pensando que estava acabado, Rungerd se lançou contra Laplace em um ataque desesperado e suicida. Naquele momento, o chão brilhou. Uma luz branca azulada iluminou o ambiente, era um círculo mágico. Rungerd olhou e viu Urupem com as duas mãos no chão, cantando algo. Laplace gritou: "Não pode ser!" Enquanto o círculo mágico brilhava com luz. Rungerd ficou cego. Mesmo assim, seu terceiro olho superviu o corpo e a mana de Laplace se despedaçando e se dispersando. Seus ouvidos captaram o grito agonizante de Laplace. "Não pense que isso foi suficiente para me matar. Cara! Cara! Eu vou matar você. Vou destruí-lo. Apenas espere, seu maldito bastardo, eu vou." Essas foram as últimas palavras de Laplace. Não sei exatamente qual era essa técnica. Chama-se remanescente dracônico. O feitiço que Sir Perugius reviveu dos túmulos antigos para usar contra Laplace na batalha final. É mesmo. Mais um nome dado por adolescente. Talvez os dragões não pudessem se contentar a menos que dessem nomes como esse a todas as suas técnicas. Não que eu tenha algo contra eles. Bem, então ele acabou sendo usado. Foi Sir Urupem quem o lançou. Ah, é claro, ele deve ter desencadeado o feitiço que levou à morte de Sir Urupem logo após a batalha final. Tenho certeza de que o plano era que a tarefa de desencadeá-lo caísse nas mãos de Perugius. Então, sim, é claro, Sir Perugius não fala sobre isso. Ele está envergonhado por tê-los decepcionado. Talvez ele se veja como se tivesse assassinado o Sr. Urupem. Sim, tudo se encaixou. Sandor estava satisfeito. Ele estava murmurando para si mesmo como um otaku. Isso era um pouco assustador. Fazia-me lembrar de mim mesmo em minha vida anterior. Ainda havia algumas lacunas em meu entendimento após a história, mas, pelo que pude perceber, essa era a essência. Perugius deveria ter usado essa técnica no confronto final, mas não conseguiu porque Laplace o derrotou. Além disso, Urupem levou um golpe por ele, ainda por cima, Urupem ativou o círculo mágico e, como resultado, faleceu repentinamente. Isso seria insuportável. Se fosse eu, provavelmente me recusaria a sair de casa até que Roxy viesse me consolar. Fazia sentido que ele tivesse passado 400 anos vagando pelos céus, esperando por um sinal do retorno de Laplace. Aposto que ele jurou que, desta vez, ele mesmo agiria. Se vocês lançaram o feitiço de batalha final, isso não significa que Laplace morreu. Eles disseram que achavam que o haviam matado, mas, mais tarde, Sir Perugius vasculhou o castelo de Laplace e descobriu que ele havia garantido que, se morresse, reencarnaria e voltaria. Foi por isso que ele começou a dizer que Laplace estava apenas selado. Certo. A expressão de Rungerd era tempestuosa. Ele estava pensando que, quando Laplace voltasse, ele também teria que lutar. Mesmo que Laplace eventualmente voltasse, a reencarnação significava que ele estava morto no momento. Eles o haviam matado uma vez. Desculpe, eu não deveria ter rido da ideia de heróis matadores de deuses. Não sei o que aconteceu depois. Depois disso, eu me despedi e voltei para o continente demoníaco. Ele havia passado os últimos 400 anos lutando para salvar os Superdies.
Ao ouvir a história corretamente, senti que, embora sua vida tenha sido difícil, foi maravilhoso que ele tenha encontrado esse lugar para viver o resto de seus dias. Realmente maravilhoso. Também estávamos no caminho certo para restaurar a reputação dos Superdes, de modo que, durante a minha vida, as pessoas parariam de dizer durma ou o Superde virá e engolirá você e começariam a dizer durma ou monstros virão. Então o Superde terá que resgatá-lo. Hehe. Haveria crianças se recusando a ir para a cama em todos os lugares. Obrigado por nos contar uma história tão valiosa. Nunca pensei que poderia conhecê-lo em um lugar como este, sabe? Estou maravilhado. Resolvi um mistério de uma vida inteira. Sandor se curvou várias vezes, com o rosto brilhando. Enquanto comia sua sopa de arroz, Eris também ouvia com interesse. No passado, ela teria se intrometido, com os olhos brilhantes, para perguntar e depois. O que aconteceu depois? Talvez ela soubesse que estava envolvida em uma luta lendária. Pensando bem, ao longo dos anos, Eris também viajou para todos os tipos de lugares, teve todos os tipos de aventuras e lutou contra todos os tipos de inimigos. É verdade que, na maioria delas, ela me acompanhou, então talvez ela não estivesse totalmente satisfeita. Bem, isso é o suficiente para... Sandor estava começando a se levantar. Muito bem, alguém gritou quando a porta foi arrancada de suas dobradiças. Eris se levantou, chutou para o lado a porta que se aproximava e, em seguida, usou o impulso para girar, dar um passo à frente e desembainhar a espada. Ela se abaixou para cortar o intruso bem no meio. Hehehe, cabeça quente, não é mesmo? Eu o reconheço como um campeão exatamente por isso. A intrusa pegou a lâmina entre suas mãos. A invasora havia parado completamente o ataque ultra-rápido de Eris. Acalme-se. Eu só vim conhecer o dono da casa. Era o rei demônio imortal Atoferatof Ribak. Provavelmente, a pessoa mais cabeça dura do mundo. Ela era tão teimosa que até envergonhava Eris e Kishirika. Já faz muito tempo, Rungerd Superdia. Sua boca se retorceu em um sorriso enquanto ela olhava para Rungerd, parecendo o rei demônio que ela era. Sua voz era escorregadia como uma cobra enquanto falava a língua do deus demônio. Sim, rei demônio Atof, respondeu Rungerd, também na língua dos demônios. Hehehe. Eu me lembro bem de você. Você pode achar que não, mas eu tenho uma boa memória. Foi quando eu estava perseguindo você na região de Babinos, não foi? Rungerd ficou em silêncio. E pensar que você acabou construindo sua casa em um lugar como este. Rungerd estava suando. Até mesmo o grande Rungerd não se sentia à vontade perto de Atof. Sua Majestade, só um segundo, vamos nos acalmar. O tumulto dos Superdes na Guerra de Laplace foi todo planejado pelo próprio Laplace. O que você disse? Contei a Atof sobre como os Superdes haviam sido amaldiçoados. Todos choraram, tanto o contador de histórias quanto os ouvintes, enquanto eu explicava como tudo era uma armadilha preparada pelo diabólico Laplace. Os Superdes eram inocentes. Atof escutou, balançando a cabeça como se estivesse entendendo. Por fim, ela gritou, cale a boca. Você não está fazendo sentido, então cale a boca. Devo ter complicado demais. Olhei para Sandor em busca de ajuda, e ele acenou com a cabeça como se dissesse, deixe comigo. Mestre Rudeus. Foi logo antes de os Superdes receberem as lanças mágicas, ou talvez simultaneamente a isso, que minha mãe foi selada. Ela não sabe do que você está falando. Ah, certo. Então por que você o estava perseguindo? Ela não se lembrará do motivo, tenho certeza. Não é, mamãe? Eu me lembro. Foram os camponeses. Os camponeses me pediram ajuda. Isso era razoável. Provavelmente, o que aconteceu foi que Rungerd tentou ajudar uma criança. Algumas pessoas interpretaram erroneamente que ele estava atacando a criança e, embora temessem o rei demônio, confiavam nela, por isso recorreram diretamente a ela. Faça algo a respeito desse fim da linha. Bem, de qualquer forma, é tudo culpa do Laplace, então, por favor,
Perdoe-o desta vez. Eu quase disse deixar o passado para trás, mas me contive. Ela ficaria furiosa novamente se eu usasse expressões mais difíceis. Ei, fa. Muito bem. Eu não sou como esses dragões mesquinhos. Ele terá o meu perdão. Talvez tenha sido Ruiger de quem não conseguiu perdoá-la. De um certo ponto de vista, poderia parecer que Atolf havia perseguido ativamente os Superdis. Mas Ruigerd, os aldeões daqui. Eles são tão fracos que não posso acreditar que sejam seu povo. O que aconteceu com os Superdis fortes? Todos eles morreram. Ah! Pensando bem, não vejo mais os Superdis no continente demoníaco. Ruigerd não disse nada. Ele tinha uma expressão de compreensão. Ele percebeu que a lógica não funcionava com o rei demônio Atolf Ribak. Talvez ela nem estivesse ciente de que estava perseguindo os Superdis. Ao odiá-la, ele só estaria se fazendo de bobo. Quero dizer, sim. Não havia como Atolf planejar algo insidioso como perseguição. Ela era mais do tipo que esmagava o adversário em uma guerra frontal. Rrr. Ruigerd Superdia. Tenho muita consideração por você. Se você se tornar meu servo, pouparei seus amigos da aldeia. Mãe, você diz poupar, mas o que exatamente está planejando fazer se ele recusar? Com certeza, não está dizendo que vai matar todos eles, certo? Você sabe que ninguém aqui vai tolerar isso. O olhar de Sandor era afiado. Ele havia refreado seu ar de despreocupação caprichosa, e havia um frio gelado em seu rosto quando ele a encarou. Nung. Entendo por que você o quer como servo. Cresci ouvindo papai falar da força dos guerreiros Superdis. Faz sentido que você queira recrutar o líder desses guerreiros, mas a maneira como você faz isso é importante, mãe. Achei que você teria dificuldades com isso. Uau, Atolf realmente ouviu o filho. Fiquei realmente impressionado. Sandor resolveu a situação em questão de segundos. A esse respeito, mestre Ruigerd, o que você acha de estudar o estilo do Deus do Norte? Não faça isso. Se disser que sim, você será arrastado para o Forte Necros. Isso é uma solicitação fraudulenta. Você se tornaria rei do Norte ou imperador do Norte em pouco tempo e, se fosse um dos principais discípulos do estilo do Deus do Norte, isso melhoraria a impressão que o mundo tem dos Superdis. A governante do Reino Azura é próxima do Mestre Rudeus, portanto, como um dos principais discípulos do estilo do Deus do Norte, você poderia obter um título de cavaleiro, mesmo sendo um Superdi. O discurso de vendas de Sandor saiu de sua língua. Pude ver suas segundas intenções, ele queria compartilhar um local de trabalho com esse cara que ele admirava. Pessoalmente, não vi nada de errado nisso. Caso o reino Beeril se recusasse a receber os Superdis, eles poderiam concordar em se mudar para o reino Azura. Assim, a autoridade de Ariel os protegeria. Teríamos que pensar um pouco sobre onde eles viveriam, mas uma ideia era a floresta no norte do reino. Nós passamos por lá quando nos infiltramos no reino Azura em segredo. Isso poderia funcionar. Ela não pertencia a nenhum país em particular, então certamente ninguém reclamaria. Eu não achava que os Superdis iriam querer se mudar novamente, mas se um pouco mais de paciência os deixaria seguros, essa deveria ser a melhor opção. Então Ruigerd respondeu. Agradeço a oferta, mas não pretendo deixar a aldeia por algum tempo. Entendo. Desculpe-me, eu me antecipei um pouco. Bem, a vila foi um grande projeto em si. As pessoas não gostam de ir embora quando criam raízes. Ruigerd queria dar o melhor de si nesse lugar. Seja como for. Ruigerd Superdia, estou aqui para vê-lo. Sim. Não tenha medo. Desta vez, somos aliados. Um rei demônio entra em conflito com outros guerreiros fortes do mesmo lado, mas no fundo ela reconhece a força deles. Sim, é isso mesmo, eu reconheço sua habilidade. Eu não estava mentindo quando disse que eu tenho em alta conta. Afinal, os guerreiros Superdis eram poderosos. Sim, eles eram guerreiros excepcionais.
Talvez fosse porque Sandor a havia repreendido, mas Adolf estava sendo bastante amigável para seus padrões típicos. Eu duvidava que ela estivesse procurando briga. Era como se ela tivesse visto um rosto conhecido e tivesse vindo cumprimentá-lo ou algo assim. De repente, senti o olhar de alguém. Olhei para trás e vi Norrin olhando em minha direção, com uma expressão preocupada. Ela estava enrolada, por isso não notei, mas estava sentada bem entre Adolf e Ruigerd. Seus olhos estavam implorando para que eu fizesse alguma coisa. Balancei a cabeça para dizer que isso não estava em minhas mãos, e ela parecia que ia chorar.